Essa é a 8ª parte. Belmont e Alice ficaram surpresos com o teletransporte e se depararam com os olhares atentos de todos sentados naquele salão. Todos foram atraídos para eles. Karen os cumprimentou, mencionando as paredes da mais alta autoridade na academia, o conselho da academia de St. Edmunds. Em seguida, ela se apresentou e informou o Lorde Demônio e Alice que, para provar que tinham qualificações suficientes para a admissão, prepararam outro exame adicional. Tanto Belmont quanto Alice ficaram surpresos com isso. O demônio perguntou diretamente o motivo do exame adicional, já que eles haviam passado no exame normal. Karen explicou que o motivo era que eles haviam violado as regras da Academia St. Edmunds. A academia era uma escola de magia de alto nível fundada por grandes heróis que fizeram uma campanha contra o Rei Demônio. Dentro de seus muros, os alunos eram qualificados para estudar a mais alta magia e técnicas mágicas que só existiam no continente. Por isso, existiam regras tácitas segundo as quais não aceitavam demônios e apenas um representante das grandes casas em uma geração. Belmont esclareceu que, uma vez que as regras eram consideradas não ditas, elas poderiam ser consideradas reais também. Ele acrescentou que, depois de passar na certificação, o aluno poderia ingressar na academia, pois essa era a regra oficial. Pessoas sentadas atrás das arquibancadas começaram a sussurrar. Alice sussurrou para Belmont que ele precisava tomar cuidado com o tom, pois ela não queria ser arrastada para o fundo atrás dele. Ele disse a ela que estava apenas dizendo tudo como é. Karen concordou com ele, dizendo que o exame complementar tinha caráter emergencial e que nada de difícil esperava por eles. Ela pediu uma pergunta sobre o motivo de sua admissão na academia. Alice afirmou resolutamente que se tornaria a mesma heroína que sua avó, Alia, capaz de proteger as pessoas. Karen elogiou a garota por seu desejo e então perguntou a Belmont, o Lorde Demônio, sua vez. Ele respondeu que, desde que os tempos mudaram, ele quer permitir que os demônios ganhem direitos iguais às outras raças e tenham uma qualidade de vida no continente. As pessoas no salão ficaram indignadas com isso, pois acreditavam que os demônios deveriam se contentar com suas posições definidas e o fato de serem de uma tribo comercial de baixo status. Tarim riu e disse: um de vocês quer se tornar um herói como aqueles que fizeram uma campanha contra o Rei Demônio, e o outro deseja um renascimento para os demônios. Acho isso interessante, e quanto mais aprendo, mais espero que vocês dois entrem na academia. Em seguida, Tarim convocou 2 anéis de ouro que apareceram diante de Alice e Belmont. Ela explicou que esses eram os anéis de Damocles, criados pelo herói Alia. Se alguém fosse reconhecido por um desses anéis, seria uma prova direta de ter a capacidade de se tornar um herói. Em relação à situação deles, apenas o mais forte dos dois seria reconhecido. Belmont olhou para o anel e perguntou a Karen o que aconteceria com aquele que não fosse reconhecido pelo anel. Karen respondeu que o anel absorveria completamente os poderes mágicos daquele que não fosse reconhecido, condenando-os. Alice, ansiosa, perguntou sobre a possibilidade de morte para aqueles que não fossem reconhecidos. Belmont lembrou a garota que sua avó havia criado os anéis e perguntou por que ela não sabia disso. Timidamente, Alice respondeu que considerava esse conhecimento abaixo de sua dignidade, já que era considerado inútil. Alice pensou tristemente que, além de Hoyt, ninguém mais teria permissão para descobrir informações sobre sua família. Karen resumiu que quem usasse o anel e sobrevivesse passaria imediatamente no exame. Após essas palavras, ela lembrou aos dois que ainda tinham tempo para mudar de ideia. Alice considerou isso, mas Belmont não permitiu que o medo tomasse conta, perguntando se ela tinha medo, pois se ela quisesse se tornar como Alia, não poderia perder essa chance. A garota respondeu que um insignificante incubus não poderia entender e que alguns deles ainda o salvariam. Karen percebeu que nenhum deles mudaria de ideia e disse que poderia começar. Depois de suas palavras, Belmont e Alice colocaram os anéis em seus dedos anelares, o Lorde Demônio na mão esquerda e o descendente do herói na mão direita. Inicialmente, nada aconteceu, o que levou Alice a perguntar. No entanto, uma névoa azul púrpura começou a sair do anel de Belmont, enquanto ele dizia que algo iria emergir. Então, essa névoa se ergueu e parte dela correu em direção aos corações deles. Em seguida, uma criatura semelhante a Jin apareceu, com a pele azul e uma espada nas mãos, vestido com armadura. Ele se apresentou como o anel do julgamento e já havia esfaqueado o coração de Belmont. Ele acrescentou que trairia sua alma fraca, obstinada,
gananciosa, pecaminosa e depravada para sua corte. Belmont sorriu com isso e chamou o anel de um mero anel mágico que ainda se atrevia a manter sua opinião sobre o jovem insolente louco. No entanto, ele percebeu que algo estava errado quando a alma de Belmont foi reconhecida como a verdadeira encarnação do Rei Demônio. Nesse momento, Belmont voltou-se mentalmente para o anel e perguntou se ele o reconhecia. O anel ficou assustado com isso e evaporou abruptamente de volta ao anel. Karen resumiu que o anel reconheceu o demônio. Então, os dois se viraram para Alice, que estava cercada por uma névoa. Dela vieram palavras que revelaram que Alice nasceu na família Rose como portadora do elemento fogo. Após o nascimento da menina, a saúde de sua mãe piorava a cada dia, e também havia uma grande diferença entre seus talentos e os de seu irmão mais velho. Em seguida, o último ase apareceu sob os contornos de seu pai, dizendo que ela era uma filha inútil. O diretor confirmou que seu negócio estava ruim. Aparentemente o anel absorveria completamente o poder mágico de Alice. A própria garota estava desesperada, enquanto o espírito do anel de Alice pairava sobre ela, levantando uma espada para atacar Belmont. Este convocou magia em sua mão e atacou o anel, mas não conseguiu causar nenhum dano. Karen confirmou que sua magia amadora era inútil. Ela também acrescentou que há um grande número de regras tácitas no mundo hostil, como discriminação de tradições, e que alguém que deseja se tornar um herói deve aceitá-las. Alice olhou para Belmont e disse que estava tudo bem e que não precisava que ele interferisse. O Lorde Demônio disse que não entendia as palavras do diretor, ou seja, que aqueles que não têm poder suficiente para serem reconhecidos não podem se tornar heróis. Belmont se aproximou de Alice e continuou dizendo que aqueles que não se tornarem heróis receberão uma sentença. Belmont colocou a mão em seu antebraço e estendeu a palma da mão em direção à espada que o perfurava. Logo, a espada do anel foi cravada na palma da mão de Belmont, e o demônio estava de joelhos, abraçando Alice. Essa ação surpreendeu tanto a garota quanto o diretor da academia. Sem alterar sua postura, o Lorde Demônio disse que, na verdade, as regras dos heróis impõem sua própria visão de mundo aos outros. Ele se desculpou porque ainda lhe parecia que proteger a garota à sua frente era de grande valor. Alice ficou assustada com suas palavras e começou a chorar, chamando-o de tolo. Nesse momento, Belmont sentiu uma onda de força, a ativação da magia do cultivo emparelhado. Um círculo mágico dourado apareceu em seu braço, e chamas demoníacas envolveram seu braço direito e o lado de seu rosto. Ele atacou o espírito do anel com um pilar de magia, destruindo-o completamente. Após isso, uma nuvem de poeira se dissipou. O diretor da academia, Rose, aplaudiu e afirmou que foi bom e que parecia que os dois haviam passado no teste. Ela parabenizou as crianças por serem matriculadas na St. Edmunds Academy. Belmont e Alice suspiraram de alívio e sorriram, pois finalmente haviam conseguido passar. Eles tiveram muitos problemas durante o processo de admissão. Nesse momento, Alice notou a mão de Belmont em seu antebraço e gritou, perguntando quanto tempo mais ele planejava abraçá-la, chamando-o de pervertido.